Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente estar vindo aqui, né? Eu sou lá da Zona Norte. Tem que cruzar a cidade, mas é muito bom. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre a afabilidade e a doçura, que é do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala que bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus faz essa proposta e diz que eles herdarão a terra. Bem-aventurados porque eles herdarão a terra. Então a gente vai falar um pouquinho. O que é afabilidade, né? O que é doçura? O que a gente lembra, né? Quando fala essas duas palavras. Justamente o amor ao próximo produz isso. A afabilidade, né? A doçura. A pessoa que é meiga, não é aquela pessoa agressiva e que muitas vezes nós estamos... É difícil. Nós moramos numa cidade, né? Numa metrópole que todo mundo tem muita pressa, esbarra no outro, nem pede desculpa, não existe gentilezas e é aquela coisa selvagem mesmo, né? Nós vamos no metrô, por exemplo, e a gente vê se você não for muito esperto, você acaba até caindo no chão, né? Porque ou empurra para cá, empurra para lá, as pessoas ocupam espaços que são destinados àquelas pessoas que estão mais fragilizadas, né? Com crianças, ou de idade, ou com alguma deficiência. Então ainda a gente vê que muito na nossa cidade falta um pouquinho de educação. Não estou falando isso para nós que já temos assim uma certa consciência, né? Lemos o Evangelho, vemos quanto é importante a gente começar pela gente, né? A questão de ter a gentileza, né? de ser afável e não agressivo. E o quanto isso às vezes também é difícil para nós, porque numa provocação a gente já entra. E é um estado de superação realmente, que é o dia a dia que nós temos que estar nos controlando. Então, a pessoa só sai vencedora dessa vida quando ela consegue vencer a si mesma. Porque a gente traz aqueles requisitos, né? Nós somos um espírito em evolução. Então, a gente traz toda aquela agressividade lá do homem das cavernas até aqui, nas várias encarnações, e nós vamos desbastando, né? Como se a gente tivesse camadas, e a gente vai aos pouquinhos, em cada encarnação, tirando um pouquinho. E muitas vezes é através do sofrimento que a gente aprende. Então, muitos de nós, quem tem mãe, pai, idoso, sabe o quanto é difícil, né? O relacionamento. Mas a gente está aprendendo ali com eles também. Não só a ser gentil, mas também que uma hora você pode estar no lugar deles. E você vai ter a dependência de outra pessoa, e você vai ter que ser também uma pessoa afável. Você também vai ter que compreender as suas limitações, e justamente a velhice é para isso. Então a gente percebe que o espírito, à medida que ele evolui, ele está diminuindo a infância, a nossa fragilidade também vai diminuindo. Ele está diminuindo a infância. Então ele é muito mais rápido, mais esperto a criança de hoje do que de 100 anos atrás. Não tenha dúvida. Então a criança com 5, 6 anos dá de 10 a 0 na gente. Às vezes pega um brinquedo, uma coisa eletrônica, ele tem uma perspicácia que nós não tínhamos, né? Eu costumo falar para os meus filhos que quando eu reencarnei, só existia o botão de liga e desliga. Né? Quanto muito a gente tinha aquele vertical na televisão, né? Que ficava correndo, e a gente tinha que ajustar o vertical, coisa horrorosa, né? Ou, outro dia meu sobrinho levou um susto, ele falou, o que é isso, né? Era um telefone com disco. Ele falou, eu nunca vi. Um pouquinho. Deu calor.
parece também que a velhice, né, ela também está se estendendo. Então, pessoas com 70, 80 anos ainda têm uma disposição que nós víamos em pessoas com 60 anos, por exemplo. Então, também está se estendendo, porque a gente também vai aprendendo o que não se deve fazer. Geralmente é pelo sofrimento, né? A gente vê, por exemplo, um pai e uma mãe diabética, a gente fala, não, vou cuidar porque eu não quero passar por isso. Então a gente passa a ter um cuidado, e o conhecimento também vai nos libertando. Não tem coisa melhor do que o conhecimento para nos libertar. Jesus fala isso, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Que o maior mal da humanidade é a ignorância. A gente fala de tantas coisas, mas a ignorância é o maior mal da humanidade. A partir do momento que a gente conhece, as coisas mudam, né? Não é possível que nós, conhecendo a reencarnação, nos reconhecendo como espíritos eternos, a gente passe essa encarnação em branco. Não é possível. Tudo muda. A nossa visão é completamente diferente. Então, por que não nos esforçar para sair dessa encarnação melhor do que a gente entrou? Principalmente com questão dessa agressividade, da afabilidade, da doçura, né? A gente não deve confundir com educação, porque tem muita gente que é muito polida, muito educada, mas é só aquela aparência, né? Ela é educada, mas por trás ela não é nada daquilo. No íntimo dela é um vaso vazio, né? Então é igual uma peça folhada a ouro. A gente acha que é uma coisa que tem um valor, mas ao primeiro toque a gente já percebe que aquilo é falso, né? Então a educação, o polimento, não é a afabilidade nem a doçura. A gente pode ser educado e não pode ser afável nem doce. No menor provocação a gente já agride. Então é alguma coisa que a gente tem que vencer ainda. Muitas vezes a pessoa é muito educada fora de casa. É um amor. Chegou dentro de casa, é o chamado tirano doméstico. Ninguém o suporta, né? Aqui eu mando. E podia também dizer, também sou detestado. E sou detestado, né? Porque ninguém gosta de gente que é tirano, que não tem a menor educação, que faz as coisas aos berros. Ninguém gosta disso. Então, é a questão do amor ao próximo mesmo. Eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. No passado, se chamava isso de seriedade. Ai, fulano é muito rígido com os filhos, né? Tal. E os pais não permitiam nem que se desse um beijo neles. Muito mais de um filho. Se um filho fosse beijar um pai, era mal visto até. Não há muito tempo. Hoje não. Hoje a gente já mudou isso aí. Porque a gente sabe que também não é porque a pessoa é homem, ele não pode ser uma pessoa doce. Uma pessoa com sentimento. A gente percebe, por exemplo, as atitudes do Chico Xavier, que era uma pessoa doce, afável. E muitas vezes confundiam ele por causa dessa postura. E as pessoas também não respeitam muito quando se encontra com uma pessoa que é doce, que é afável, que é delicada. E o Chico é desse jeito por várias encarnações, uma alma cheia de sentimentos, né? É aquela mãe, ele tem o sentimento daquela mãe. Então as pessoas, às vezes até aproveitavam dessa situação dele, abusavam dele, porque ele tinha essa candura. O Arnaldo Rocha, que é uma pessoa que conviveu muito com o Chico, e ele foi esposo da Meimei. Eu não sei se vocês conhecem a Meimei. Meimei é um espírito que Chico
psicografou vários livros infantis, e a Meimei morreu muito jovem, morreu com 23 anos. E um dia, sem querer, Arnaldo, já era o marido dela, também moço, viúvo, estava transtornado, andava na rua até cego, lá em Uberaba. Ele deu uma esbarrão no Chico, que derrubou toda a pasta dele no chão. E ele abaixou para pegar, e quando os dois se encontram, Meimei estava junto de Chico. E Arnaldo Rocha conta, né, até com um certo tom de humor, que parecia aquele filme Ghost, porque o Chico passa a passar a mão no rosto dele e falar: Arnaldinho, como você está, Arnaldinho? E o Arnaldo, né, meu Deus, que esse homem está passando a mão no meu rosto, me chamando de Arnaldinho como se fosse a minha esposa falecida, né? E o Chico e o Arnaldo Rocha ficou transtornado ali naquele momento, né? Falou assim: Arnaldinho, calma, pega minha foto que está na sua carteira. Aí ele: meu Deus do céu, o que é isso, né? E era justamente o espírito de Meimei se revelando ali para Arnaldo Rocha, que naquele momento, primeiro, ficou tão transtornado que largou o Chico falando sozinho e foi embora. Mas depois ele retorna e foi grande amigo do Chico, acompanhando ele nas tarefas. E ele chamava o Chico de gostosura, né? Não vão pensar mal, porque gostosura lá em Minas era a marca de um açúcar. Eu mesmo, quando eu li aquilo, falei: gostosura, o que é isso, né? Mas era a marca de um açúcar. E ele chamava o Chico assim, carinhosamente, de gostosura, porque ele era tão doce, né? E transpirava açúcar, né? Era puro açúcar. E a gente vê, por exemplo, que o Chico, né? As pessoas vindo, ele sempre estampava aquele sorriso, né? Aquele contentamento. E uma vez até atrapalhava ele. Porque imagina, você tá passando na rua, lá em Uberaba, em Minas Gerais, todo mundo se conhece. Aí o Chico foi uma época médium receitista. Ele passava receitas de homeopatia. E uma senhora lá no portão já sabia que ele passava por aquele caminho, ele com a pasta, né? Indo para a Fazenda Modelo, que ele trabalhava lá como funcionário público. A mulher já estava esperando ele. Aí, seu Chico vai passar aqui, eu vou perguntar da receita de novo, porque eu não entendi direito. O Espírito falou lá para mim, e a gente gosta disso, né? Às vezes a gente faz uma entrevista, né? Aqui no centro a gente não tem psicografia, né? Mas alguns centros tem, a pessoa às vezes quer saber de novo, quer falar toda a história, tudo outra vez, e a mulher ficou esperando ele lá, no portão. E ele já percebendo: ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Aí ele passou meio de largo, aí ela falou: seu Chico, vem aqui, eu quero falar com a senhora. Ai, agora eu estou com uma pressa, eu estou atrasado. Depois eu falo com a senhora e foi saindo, né? Quando ele não andou muito, 20 metros, o Emmanuel aparece para ele. Porque médico nessas coisas, né, gente? A gente às vezes fala assim: puxa vida, queria ter um mentor que nem Emmanuel, que nem Joana de Ângeles. Mas vocês não sabem o perigo, porque eles pegam no pé mesmo, né? E quanto mais alto, superior for esses espíritos, mais firme eles são. Ó, Chico, o que é isso? Não é isso aqui que eu estou atrasado. Chico, pode voltar lá. Pode voltar lá e ver o que é essa mulher. Olha como é que ela está, olha de longe. A mulher já estava até saindo fumacinha da cabeça dela, né? Praguejando. Volta lá, Chico, fala com ela. Ai, meu Deus do céu. Aí, olha, dona, eu percebi que eu estava um pouquinho assim adiantado. Eu posso falar um minutinho com a senhora? E foi, explicou a receita tudo de novo, conversou com ela, etc. Ah,
ai, seu Chico, Deus lhe pague, vai com Deus, né? Deus te abençoe. E ele foi vendo, ele falou, e o Emmanuel, olha agora, aquele rastro de emanações, né? Que ele tinha essa faculdade de olhar e ver, coisa que a gente não vê, mas existe, né? É como as ondas do rádio, da Wi-Fi, né? Eu costumo dizer que a gente não percebe, mas nós estamos todos ligados uns aos outros. Somos ligados uns aos outros. E quando vem a internet que a gente percebe isso. Saiu nesses dias uma pesquisa, um pesquisador russo, não sei se eu já falei disso aqui, um pesquisador russo, que nós somos como computadores biológicos. Porque eles perceberam, eles descobriram só 10% da função do nosso DNA. 90% falou assim, 90% é lixo. E a gente sabe que não existe lixo na natureza. Tudo que existe na natureza tem uma função. Às vezes a gente não sabe o porquê que ela existe. E muitas vezes, e eles perceberam que esses 90% são elementos que nos ajudam a determinadas atividades que são consideradas paranormal, sobrenatural. E muitas vezes assim, se comunicar um com o outro, ver coisas, ouvir vozes, falar com pessoas que já morreram. Ou seja, eles perceberam que grande parte da função desse DNA nosso é a mediunidade, né? E quando a gente vê a internet funcionando, a gente começa a ter um pouquinho mais de ideia de como funciona a gente também. Porque se eu sou um computador biológico, concorda comigo que eu posso ter um sistema, que eu posso me comunicar com outras pessoas? É como se eu tivesse um Wi-Fi, né? Eu estou ligado na internet. Só que eu não dou a senha para todo mundo, não é verdade? Então a gente, quando conhece muito uma pessoa, eu faço isso com meu marido. Às vezes eu olho para a cara dele, eu já sei o que ele está pensando, ele fala. Aí eu falo assim, quer parar de ouvir meu pensamento, né? Por quê? Porque você já tem, ele tem minha senha e eu tenho a dele. Então não tem jeito. Então a gente ainda não pode ter a senha de todo mundo, porque infelizmente o nosso pensamento ainda não é um pensamento muito bom, né? De repente a gente olha para uma pessoa e já faz um julgamento. Então não é possível que a gente ainda tenha... Deus, graças a Deus, né? Ele deu essa faculdade para a gente. Nós vamos poder nos comunicar pelo pensamento somente quando o nosso pensamento for puro. E a gente não ter esse tipo de preconceito, de julgamento, de tudo quanto é coisa que a gente faz, né? Eu lembro uma vez que entrou um homem no trem, eu estava no trem, e o homem era muito feio, mas muito feio mesmo, ele tinha umas coisas na cara muito feias. No que ele entrou, eu percebi que todo mundo parece que gritou, nossa, que homem feio, né? E ele ficou tão constrangido que ele abaixou a cabeça. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Mas todo mundo deu aquele olhar, né? E a vibração já estava ali. Então a vibração nossa, ela conta. Então por que a gente, quando a gente é gentil com a outra pessoa, e a outra pessoa fala, vai com Deus, isso tem uma vibração, tem uma ligação. Nós como espíritos, nós estamos todos um ligados com o outro. E não é possível a gente ser feliz fazendo o outro infeliz. Não é possível. A pessoa, quanto mais ela quer ser feliz individualmente, né, que é o egoísta, que pensa nele, mais infeliz ele é. E através, às vezes, muitas vezes não, é o sofrimento que alavanca o nosso
o nosso adiantamento. Senão a gente passava aqui na vida absolutamente sem aprender nada. A gente viu esse desastre que teve, né, com o Eduardo Campos, e as pessoas se lamentando realmente. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso. É óbvio que nós lamentamos. Mas será que não existe uma programação daquela criatura para morrer daquela forma? Para desencarnar no auge, né, da sua vida? Quanta lição o espírito vai aprender ali? E já começou a discussão, né? O quanto é efêmera a nossa vida e nós às vezes desperdiçamos com coisas poucas, né? Com bobagens. Ah, porque você quebrou meu pratinho, né? Ah, porque a televisão não sei o quê. Ah, você deixou a luz acesa do banheiro, você apertou a pasta de dente no meio e era para apertar do fim para o começo e vai por aí afora. Aquelas discussões, né, filosóficas entre marido e mulher, né, que onde apertar a pasta. Graças a Deus fizeram uma pasta agora que é de plástico, você pode apertar de qualquer lado. Tanto faz que ela vai ficar da mesma forma. Então são coisas que a gente não pode perder tempo, muitas vezes com bobagem, porque de repente eu estou aqui, né? De repente terminou a minha tarefa, eu vou ter que ir para o lado de lá, né? Então, essa gentileza, esse amor, essa afabilidade é o que vai valer a pena a gente ter convivido com aquela criatura. Eu conheci uma vizinha nossa que ela era mas uma pessoa muito bacana. E aconteceu dela desencarnar de repente também, não com muita idade, ela tinha acho que 63 ou 64 anos. E a gente lembra muito dela, porque ela era muito gentil, inclusive com o marido. E a gente até, assim, eu sou filha de italiano, italiano é meio brusco, né? E eu ficava assim, até surpresa com os diálogos que era dela e do marido. Então ele falava assim, fulana, Cláudia, ela chamava Cláudia, por favor, pegue para mim um café. Aí ela vinha e falava assim, trazia o café. E a gente lá conversando, ele falava, muito obrigada, muito obrigado, né? Óbvio. Aí ela falou assim, obrigada, você, amor. Aí eu falava assim, nossa, mas... será que é assim mesmo, né? E meu pai chamava minha mãe de vecchia, né? Italiano é velho. Vai buscar o café! Então, aquela coisa italiana, né? Então eu achava estranho. Mas que doçura, né? E a gente vê o quanto é diferente, né? E às vezes a gente até brincava em casa, né? Falava assim, obrigada a você, amor, né? Mas o hábito, né? Quando a gente se habitua a gentilezas, a gente começa a tratar o outro com gentileza também. Às vezes até na brincadeira. Mas se você trata o outro com a gentileza, você se habitua àquilo. Que vai indo, você não consegue mais tratar com respeito, né? Com carinho. Porque muitas vezes é o que está faltando. Você vê o outro com uma dificuldade. Eu vi aquele filme Prenda-me se for capaz, né? Que é um filme muito interessante. É um rapaz, um jovem, quase adolescente, que tinha astúcia, inteligência do pai e a sedução e a beleza da mãe. E ele passa a perna no FBI, né? Viaja para vários países, come do bom e do melhor, fica noivo de uma moça, trabalha como médico, tira a carteira de advogado, pinta e borda. E o agente que o persegue
tem um profundo respeito por ele. E analisa psicologicamente e vê que por trás desse bandido tinha um menino carente, né? Tinha uma pessoa sofrendo por falta de amor dos pais, que não estavam muito aí com ele. Então, quantos policiais olham aquele bagunceiro dessa forma? Ou professor, né? Ou vizinho. Geralmente a gente olha com raiva. Olha o que esse cara está apontando. E quer, né, achar que está faltando umas palmadas, né? Quer pegar a ripa e bater. Ao passo que, se fosse tratado com respeito, com carinho, não o carinho de ficar fazendo, você quebrou tudo isso aqui, né? Não. Ele foi preso. Ele foi preso. Mas ele viu o potencial que tinha aquele rapaz, oferece emprego para ele e se torna amigo dele. Tanto que esse homem ficou milionário, porque ele sabia, ele era inteligente, ele tinha um potencial. Mas o que acontece? Tinha uma coisa errada ali. E estava na família, né? Na falta de amor, na falta de cuidado, na falta de carinho. Então, gente, olha como é importante, né? Às vezes até a gente vê aquela pessoa que agride, que ela tem algum problema. E a gente procurar até entender. Eu tenho uma pessoa que a gente quer, até do meio espírita, e a pessoa, ela fala mesmo, ela, sabe, ela não bate na porta para entrar, ela fala tudo que vem na telha, ela é muito brava aí. E às vezes ela ofende mesmo, né? Depois ela fala, ai querida, não sei o quê. Aí eu fico pensando, meu Deus, deve ter algum problema, porque não é possível, né? De repente ela me trata de querida e de repente ela chuta a minha canela. Então a gente sabe que a pessoa deve ter algum problema. Não é possível. Porque a gentileza, o carinho, ela é um hábito, né? Se ela tivesse isso desde a infância, talvez não fosse desse jeito. Então quando a gente olhar o outro, vamos começar a perceber isso também. Porque a gente tem no nosso trabalho, né? Hoje em dia o chefe não precisa ser carrasco. As pessoas na rua, o médico, o professor, o policial. Nós tínhamos um casal de policial que ia na nossa casa. Assim, uma discussão leve, ele quebrou o braço dela, né? Era uma coisa assim, porque os dois não... A partir do momento que começaram na casa espírita, começou a ficar até difícil, porque eles tinham que ter uma outra postura. No começo foi difícil, e eles eram pais de 6 filhos, para vocês terem uma ideia. Então, mas aquilo foi melhorando, porque eles chegaram na casa espírita com ele que tinha um problema. Ele teve um problema com aquele bicho que dá no porco, né? Foi para a cabeça e ele ficou com a perna imobilizada. Mas depois ele se curou. Então a gente vê que quando a gente conhece a doutrina espírita, as coisas vão mudando. No começo a gente vai estranhar. Mas depois nós vamos nos habituando o quanto é melhor, né? Ser gentil, ser amável. E Jesus nos dá uma dica muito boa quando ele fala que os mansos e pacíficos herdarão a terra. A dica é: até um dia terá pessoas só mansas e pacíficas. Aí aquela gente que é violenta, etc., uma hora vai ter que sair daqui, né? A gente sabe que o universo aí tem milhões de planetas. Nós podemos reencarnar aqui ou reencarnar num outro planeta aí que está começando a civilização. Lá a gente vai ser bem educado e amável, né? Porque todo mundo está com um pedaço de pau na mão. Imagina, né? A gente
reencarnando num planeta atrasado. Meu Deus, eu vou ser a mais boazinha dali. Porque está todo mundo atrasado, tudo por fazer. Aconteceu isso aqui na Terra também. No começo das civilizações, reencarnavam espíritos que vinham, além de nos ajudar, vinham resgatar também. Então eles estavam ali organizando, né? E agora? Então, inventava a roda, o pão, a pólvora e tudo quanto é coisa, porque traziam já o conhecimento de outros lugares que já estavam mais adiantados. Traziam códigos, né? Lá em Roma, os códigos do direito, lá no meio da Mongólia, né? A gente vê que Gengis Khan recebe códigos de como tratar a tribo um com o outro. Por quê? Porque ali eles já precisavam ter uma regra. Então, olha, quando a gente invadiu uma tribo, as crianças e as mulheres a gente não mata mais. Então tá bom, a gente só mata os homens. Né? Já era alguma coisa, não é? Que antes chegava, estava tudo, cachorro, gado, criança, ia tudo para o mesmo lugar. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai colocando regras e vai também recebendo de espíritos que trazem de outros lugares essas informações. Tem muita gente, a gente pensa que isso que não está acontecendo aqui agora, a gente está acontecendo. Já existem espíritos aí reencarnados no nosso planeta que estão pensando na paz, no amor, já não tem preconceitos, já vê o outro diferente, né? Os sistemas de empresas vai modificando. Tudo isso vai modificando. Né? Antigamente os patrões, quando muito, às vezes até batiam no empregado, não podia falar nada, de tão bravos que eram, né? Hoje em dia, se acontecer dele xingar a pessoa, ele é processado. Então isso vai melhorando. Então, gente, esse mundo um dia ele vai ficar melhor, né? Mas cada um de nós também somos responsáveis por criar esse mundo melhor, para adiantar esse mundo, né? Através do quê? Da gentileza, do amor, da passividade. Então Deus não erra nunca. Apesar de todas essas nossas relações conflituosas, nós somos espíritos eternos, e aqueles que realmente merecerem vão ficar aqui na Terra. Aqueles que quiserem continuar na violência, né, no distrato, sinto muito. Uma hora vão ter que, né, ir passear em outros mundos, né, conhecer mundos diferentes, aí que estão nas primeiras civilizações, e ali sim, através até do sofrimento, que Jesus fala, né? Nós vamos... E o que é aquela árvore que não dá fruto? O que a gente vai fazer? A gente vai arrancar e jogar no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que ele está avisando? Vai ficar pior para ela. Se ele arrancar a árvore daqui, que não dá fruto, ele vai colocar em algum lugar, porque a gente não vai desaparecer nunca. Né? Nós somos espíritos eternos. Então, gente, é isso aí. Que vocês tenham uma boa semana, né? E quando alguém passar e dar aquele pisão no nosso pé, do metrô, vamos lembrar, né, de Jesus, da afabilidade, da doçura, que é realmente o nosso caminho. Que vocês tenham uma boa semana e muito obrigada.